Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos iniciando mais uma live. Já agradeço pela presença de vocês. Neste momento nós vamos ter uma oração, fazermos uma oração. Logo em seguida vamos cantar um louvor que diz respeito ao tema da mensagem. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela vida e pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pela Tua providência, para que estivéssemos mais uma vez realizando aqui esta live. Agradeço pela presença de todos que têm me acompanhado, agradeço pela presença das famílias representadas nesta hora. Pedimos ao Senhor que venha nos abençoar. Nós estamos aprendendo sobre escatologia. Pela manhã na escola bíblica tu já nos ajudaste, Senhor, nos abençoaste. E agora também nós estaremos falando sobre os sinais que indicam a volta do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor que seja conosco e nos ajude a entender a palavra do Senhor e nos prepara, Senhor, através do Teu Espírito, para que, ouvindo a palavra, podemos guardar em nossos corações, podemos vivê-la dia a dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Gigi. Muito obrigado por estar conosco. Batista Perdizes, a Igreja Batista Videira em Perdizes, estamos juntos. Pastor Fernando, obrigado pela tua presença. Joana Maria, obrigado pela tua presença. Agora nós vamos louvar ao Senhor com um hino bem conhecido, que diz respeito à volta de Jesus. É o hino que se trata da chamada final. Então nós vamos louvar a Deus com este hino. Sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, os feridos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse tão chamada, lá estarei. Quando você se fizer chamada, lá estarei, lá estaremos, amém, irmãos? Vamos dar continuidade à palavra de Deus. Meus amados,
Esta é uma mensagem sobre os sinais que indicam a volta de Jesus. Quem não ouviu na quinta-feira, entre no meu YouTube, ouça e aproveita em escrevê-la. Assim vocês estarão me ajudando, ok? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 24, verso 29. Melisar, obrigado pela tua presença, meu querido. Jonas, obrigado pela tua presença. Tenha uma boa noite. Vamos chegar na hora certa. Vamos meditar na palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler o verso 29. Aqui fala sobre a vinda do Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Duas naturezas, lembra? Filho de Deus, porque fora gerado pelo Espírito Santo. Filho do Homem, porque foi gerado da mulher, para que tivesse duas naturezas, humana e divina. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, verso 29. Logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Esta é uma profecia. Jesus já dizia sobre estas coisas. Muitas delas já aconteceram e outras estão a acontecer. Mas todas as profecias de Jesus aqui em Mateus capítulo 24 já se cumpriram. Falta apenas uma, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo. E aqueles que têm ansiedade pela volta de Jesus, certamente estão correndo, pregando o Evangelho, para que o mundo inteiro conheça Jesus. E aqueles que tenham que recebê-lo para ser acrescentados à igreja do Senhor, certamente receberão. E assim nós estaremos fazendo esta parte, cada um pregando o Evangelho, correndo para pregar o Evangelho, para que a volta do Senhor se aproxima cada vez mais. Amém? Vamos então ver o esboço desta mensagem. O dia escuro ocorreu em 19 de maio de 1780. Este é um sinal que Jesus profetizou e já aconteceu. O dia escuro aconteceu em 19 de maio de 1780. Vocês que ainda não viram a mensagem que fora pregada na quinta-feira, lá está a primeira parte dessa mensagem. E profecias que já se cumpriram, ok? Vamos falar sobre essa aqui, no dia escuro. Foi chamado assim, denominado assim, o dia escuro, que ocorreu em 19 de maio de 1780. O dia escuro, assim foi denominado, em razão da escuridão que naquele dia estendeu-se por toda a Nova Inglaterra. E a escuridão começou cerca das 10 horas da manhã e continuou até a meia-noite seguinte, com diferenças, ou seja, com diferença de graduação em diversos lugares. Isso aconteceu, certo? O povo pôde contemplar com o seu olhar estas maravilhas que aconteceu. Digo maravilhas porque são coisas que Deus fez que acontecesse. Agora,
Vamos imaginar o seguinte: o dia é escuro. As pessoas entenderam, profeticamente eles entenderam, ou estavam despercebidos. Muitas vezes despercebidos. E Jesus voltará e nós nem estamos aguardando a sua volta. Só ouvimos falar, parece que estamos no caminho certo, parece que estamos fazendo as coisas certas, mas ainda não estamos aí com aquele capricho em fazer o melhor, como um verdadeiro cristão, pregando o Evangelho e aguardando esse tempo para realmente receber o privilégio de estar na glória de Deus com o Senhor Jesus. Precisamos estar realmente preparados. Vamos lá então. A verdadeira causa daquele fenômeno não é conhecida. A verdadeira causa desse fenômeno não é conhecida. O dia é escuro. Não foi um eclipse. É bom entender isso. O dia escuro não foi um eclipse. Isso é comprovado. Astronomicamente é comprovado, pois naquela ocasião a Lua estava a mais de 150 graus do Sol. Então não poderia ser um eclipse, certo? Naquela noite, a Lua tornou-se como sangue. Cientistas, meteorologistas e curiosos acompanharam aquela escuridão. E de súbito, de repente, a Lua reapareceu num formato de um enorme disco de sangue. De repente a Lua apareceu no formato de um enorme disco de sangue. E aí, alguém entendeu que isso seria uma profecia que estaria se cumprindo? Ou até hoje estão indagando pela Bíblia para saber se realmente foi ou não? Nós vamos observar melhor isso aí. Jesus disse que seria assim, e assim aconteceu, ok? Então, mais uma profecia que se cumpriu. O dia é escuro. O dia escuro da América do Norte. Assim foi conhecido esse fenômeno. Foi um fenômeno maravilhoso da natureza que ninguém jamais saberá explicar. De onde veio, por que veio, mas sabe que uma profecia já se cumpriu. Nós vamos observar melhor aqui este acontecimento foi apontado por Cristo com referência astronômica que viria após do escurecimento do Sol e do apagão da Lua, ou seja, da perda da claridade natural da Lua. Jesus já havia dito sobre estas coisas, que se tornou em sangue, a Lua se tornou em sangue, exatamente como disse Jesus. Vamos observar em Mateus capítulo 24, verso 29, que nós já lemos. Observe bem o que diz aí.
Vamos prestar bem atenção nisso. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do seu firmamento. O que aconteceu mais? E os corpos celestiais serão abalados. Após este acontecimento. Agora vamos prosseguir. Vamos ver em Mateus mesmo o que aconteceu no verso 14. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Aqui é que nós paramos para entender. Quem é agora? Se todas as profecias que Jesus, todos os sinais que Jesus citou em Mateus 24 já aconteceram, o que falta agora? A pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, se nós queremos a volta do Senhor mais depressa possível, precisamos correr, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que o Senhor volte o mais depressa possível. E quando o Senhor voltar, todos os sofrimentos desta terra acabará para os verdadeiros cristãos, porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim em Cristo, este será arrebatado. Ou, se for atirada a sua vida antes da volta de Cristo, ele será ressurreto no dia da ressurreição, para se apresentar diante de Cristo naquela mesma nuvem. Conforme ele subiu, ele descerá, e ali será o encontro dos cristãos com o seu Salvador, Jesus. Amém, igreja? Vamos para frente? Nós podemos dizer, meus amados, com esses sinais, como é impressionante, como até os astros nos diz que Jesus está voltando. Todos os sinais ditos por Jesus em Mateus capítulo 24 já pode-se dizer, porque todos os que Jesus disse já se cumpriu. Já se cumpriram, falta apenas um. Qual? A pregação do Evangelho em todo o mundo. Esse já está em andamento, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo, conforme o versículo 14, que nós já lemos, mas vamos repetir. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Aí sim virá a volta. Jesus voltará quando tudo isso tiver acontecido. Então o que falta acontecer agora? Já que todos os sinais já aconteceram, falta a pregação do Evangelho em todo o mundo. Por isso é que eu digo que nós somos os responsáveis, os cristãos são responsáveis pela volta de Cristo, para que ela aconteça o mais rápido possível. Quanto mais rápido pregamos o Evangelho, a tempo e fora de tempo, a volta do Senhor se dará mais rápida. Amém? Meus amados, observem aí em suas Bíblias Mateus capítulo 24 e Lucas 21. E nós já observamos esses capítulos, tá? Com
Nós vamos falar agora de outro fenômeno que já aconteceu também, tá? Com relação ao tsunami, nas palavras de Jesus, que está em Mateus capítulo 24 e em Lucas capítulo 21, também já aconteceu. E quando aconteceu? Em 2004, o maremoto que se abateu sobre o sudeste Sudeste Asiático. O terremoto que se abateu sobre o Sudeste Asiático. Não devemos, e isto nós temos que ter em nossa mente o seguinte. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o fundo que está muito alto, tá? Ok. Só repetindo, conforme Mateus 24, capítulo 24 e Lucas 21. Acho que eu abaixei demais. Mateus 24, capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Nós vemos em sua previsão o que aconteceria no dia 26. E que aconteceu realmente no dia 26 de dezembro de 2004. O maremoto que se abateu sobre o Sudeste Asiático. E este foi o maior terremoto até então. Jesus falou sobre todas essas coisas. Meus amados, não devemos ter uma visão caótica do fim do mundo. Pelo contrário, a nossa visão é de uma intervenção divina para a humanidade. E os cristãos conhecem. Devemos estar preparados. Deus transformará o nosso planeta em seu estado original, como era antes do pecado fazer parte da nossa natureza. Deus tornará tudo no normal como era antes. Vamos adiantar. Nós não fomos criados para viver nesta condição na qual estamos vivendo hoje. Fomos feitos para a felicidade, a santidade e eternidade com Deus. Mas por conta do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, nós estamos nessa epidemia de hoje. Em todas as mazelas da terra nós estamos ainda aqui suportando. Não fomos consumidos ainda pela misericórdia de Deus. Nós precisamos estar atentos na palavra de Deus, ser grato. Este Deus que tem cuidado de nós, está cuidando nessa epidemia do coronavírus, como já cuidou antes. E eu acredito que essa epidemia será igual à gripe. A gripe veio e ficou, ela não foi embora. Apenas arrumar aqui uma vacina para combater a gripe. Assim nós estamos orando para que arrume uma vacina para combater o coronavírus, porque eu não acredito que ele vai, ele fica, mas Deus dará sabedoria aos homens para encontrar uma vacina. Nós precisamos estar orando por isso, para que nós possamos ser livres do coronavírus. Eu quero dizer para os amados irmãos
que nós devemos realmente estar preparados. Sabe o que eu vejo nesses últimos dias? É que muitos cristãos não estão se preparando para esse dia. E eu vou fazer aqui uma pergunta. É claro que nós, os batistas, são premilenistas, certo? Mas e se Jesus não voltar antes da grande tribulação? Nós estamos preparados para passar por esta grande tribulação? As novelas dizem que os verdadeiros cristãos serão arrebatados e aqueles que já morreram serão ressurretos. Mas e aqueles cristãos que andam capengando na vida espiritual porque não busca a Deus da forma correta para se alimentar espiritualmente e ficar firme no aguardo do Senhor Jesus? Se estes ficarem, como será a salvação deles? Certamente passará pelo fogo na grande tribulação, entenderam? Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar apercebido, como a Bíblia diz. Percebido quer dizer estar preparado ou se preparando melhor para a volta do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero lhes dizer o seguinte: devemos estar preparados para o encontro com Jesus Salvador. Aleluia! Pois logo Ele virá. Em Hebreus capítulo 10, verso 37, está escrito. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Vamos ver o que a palavra nos diz aqui. Hebreus capítulo 10, verso 27. Não, verso 37. Hebreus capítulo 10, verso 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Jesus não tardará. Isto depois que acontecesse, Jesus diz, todos esses sinais que ele previu ou que ele profetizou. Então, aí ele vê aqui a profecia em Hebreus, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. As profecias, aqueles sinais que Jesus falou já aconteceram. Agora só falta acontecer o que está em Hebreus 24, 14. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então se dará a volta do Senhor. E aí entra o seu dever, o meu dever, como cristão, em pregar o Evangelho, para que a volta de Jesus ocorra mais depressa possível. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar esta mensagem aqui. Nós vamos estar orando. Vamos orar, agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos guiado através da Sua palavra. A palavra de Deus é o único ensinamento para que nós possamos permanecer firmes no aguardo do Senhor Jesus. Ele tem nos ajudado, está nos ajudando e certamente nos ajudará para que possamos pregar o Evangelho da salvação a tempo e fora de tempo, para alcançar aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor Jesus. Esse é o teu dever, é o meu dever, é o dever da igreja, é o dever de todos os cristãos, para que se aproxima mais depressa possível a volta de Jesus. Haja visto que só está faltando isto do que Jesus disse em Mateus 24, para se cumprir. E então ele voltará
até as nuvens. Que os anjos do Senhor descerão à terra para apanhar todos os verdadeiros cristãos, os seguidores de Cristo, e arrebanhar e levar esse rebanho de ovelhas ao encontro do seu sumo pastor nas nuvens. Aleluia! Vamos orar, meus irmãos, com alegria, e vamos aguardar em fidelidade, obediência e fidelidade ao Senhor, para que esse dia glorioso chegue, porque certamente ele será um dia muito feliz para os verdadeiros cristãos, mas será um dia de muita tristeza para aqueles que se relaxaram e não aguardaram firme até o fim. Esse é um alerta para todos nós nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que ora fala às nossas mentes. Ajude-nos a guardar a Tua palavra em nossos corações, sermos cumpridor das Escrituras, fazendo assim a vontade do Senhor. Nos ajuda a estar bem preparados, Senhor, para receber o Senhor Jesus, aquele que nos salvou e que voltará com sua promessa feita. Ele disse: eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Pai, nós estamos firmados, mas precisamos de um toque do Senhor na nossa fé. Através da Tua palavra, nos ajuda a ser obedientes à Tua palavra. Quebranta os nossos corações para sermos verdadeiros cristãos no aguardo da volta do Senhor Jesus. Senhor, peço-te também pelo nosso país. Nós sabemos que o nosso país está sofrendo com essa epidemia. O nosso país está sofrendo. Cada família em seu próprio lar, confinado, não pode sair de casa. Eu peço ao Senhor, Pai, entra com providência, em nome de Jesus eu te peço, para que tenhamos a liberdade de ir e vir no trabalho, para o trabalho, para as atividades normais e para servir ao Senhor, para que a volta do Senhor aconteça o mais rápido possível. Prepara-nos, ajude-nos a sermos verdadeiros evangelistas, que pregam o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Muito obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito. Continua, Senhor, avivando-nos como igreja. Aviva, Senhor, a Tua igreja, para fazermos a Tua vontade, para pregarmos o Evangelho da salvação, a tempo e fora de tempo, para alcançar a volta do Senhor o mais rápido possível. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Peço ao Senhor, mais uma vez, pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos deputados estaduais e federais. Peço ao Senhor pelos senadores, peço pelos vereadores, peço ao Senhor pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados que julgam as causas deste país. Pai, se alguns deles ainda não recebeu Jesus como Salvador, tem misericórdia, quebranta aqueles corações, para que haja arrependimento, para que haja perdão dos pecados, para que haja salvação, para que eles possam governar este nosso país, segundo o propósito do Senhor. Tem misericórdia, Pai, salva estas almas, salva a nossa família que ainda não receberam Jesus como Salvador, salva esses que estão me ouvindo que ainda não receberam Jesus como Salvador. Tem misericórdia, toca, quebrando seus corações, para que haja arrependimento, para que eles recebam Jesus como único e suficiente Salvador, e una-se à sua igreja, Senhor, para o arrebatamento naquele grande dia. Prepara-nos os salvos
e prepara e salva aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esses que têm me acompanhado nessas lives e pelas famílias representadas aqui. Fica conosco, Senhor, nos dando uma boa noite, um sono de repouso, um sono reparador, para que no amanhã que pertence somente ao Senhor, se o Senhor nos permitir, possamos ter uma vida no amanhã que agrada ao Senhor. Muito obrigado pelos teus cuidados para conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir firme no aguardo da volta do Senhor, mas fazendo sempre a vontade do Senhor. Amém? Forte abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe.